Os 10 mandamentos ainda estão em vigor? Jesus não veio para mudar essa lei? É o que nós vamos conversar hoje, e principalmente no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prezados amigos, prezadas amigas, que Jesus nos ilumine e nos dê a sua paz. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, já citando o apóstolo Mateus, no seu capítulo 5, versículo 17 e 18, nós vamos ver a seguinte mensagem. Não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido, completamente, até o último J e até o último ponto. Então nós vamos notar aqui, inclusive já com as anotações do Espírito de Verdade por Allan Kardec, que a lei de Moisés é composta de duas partes. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável. A outra, apropriada aos costumes e caráter do povo, se modifica com o tempo. Por isso que as leis mosaicas têm um caráter essencialmente transitório. Na parte qual? A parte dos costumes. Se você pegar na Bíblia os livros de Deuteronômio, Números, né, o Velho Testamento, que hoje ainda é seguido pelo povo judeu com muito respeito, óbvio, né? Há muitas leis ali transitórias, né, que os cristãos depois deixaram de seguir. Em relação à alimentação, em relação a se vestir, etc, etc, etc. Muitas delas, inclusive, os próprios cristãos ainda cumprem, né? São leis na parte higiênica, inclusive sobre o nascimento dos filhos, tudo. Vale a pena ler a Bíblia inteira, mas vale a pena ler e se concentrar nesta parte aí do Velho Testamento. Então, quais são as leis que continuaram? São as leis morais, né? Os 10 mandamentos, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses 10 mandamentos e entender que eles não têm só um cunho externo, mas principalmente um cunho interno, um cunho espiritual. Por isso que Jesus diz, olha, eu não vou, né? Tudo vai se passar na terra, mas nem um jota, nem um tio sai da lei até que tudo seja cumprido. Então a gente ainda está nesse princípio de cumprir as leis morais, as leis de Deus. Porque Jesus, como diz Allan Kardec, no item 3, né, que ele fala do Cristo, não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, quais são as leis de Deus? Né? A primeira lei de Deus, né? Que ele fala que eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, né? da servidão, etc, etc. Né? Que a gente não deve fazer esculturas disso, escultura dele no céu. É óbvio, né? É uma coisa lógica isso daí. Deus não tem figura. O figurativo de Deus que a gente entende por aquele senhor de barbas brancas, né, que é posto às vezes em muitas igrejas ou em muitas pinturas, principalmente nos artistas renascentistas, nós vamos entender que não faz parte das leis, né, dessa parte da lei de Deus, dar-lhe forma, né, uma forma humana que realmente ele não tem. Deus é espírito de verdade, causa primeira de todas as coisas, né, como está no livro dos Espíritos, no seu primeiro capítulo. Então ele não tem uma forma, né? Ele tem a forma espiritual, né? Então, esse Deus que nós conhecemos, desenhado de barbinhas brancas, não faz parte realmente da imagem de Deus. A gente conhece Deus pelas suas obras, né? Se você olhar tudo em volta, a natureza, os céus, né? Inclusive você mesmo, olha que obra de Deus, né? Que engenharia Deus fez em relação a nós. Então, é bom, né? E até saudável a gente não criar imagens de Deus, né? Na Índia se cria várias imagens de determinados deuses. Você vai dizer assim, mas então quer dizer que eles estão descumprindo a lei de Deus? Não, porque na Índia os vários deuses são colocados como deuses espirituais, assim, que ajudam em determinadas partes. Então, para dar uma forma a esses deuses, até porque o ser humano gosta muito da forma, né? Para dar uma forma, eles criaram esses deuses assim em diversas formas, em diversos tipos de atuação desses deuses, né? Brahma, Shiva e etc e tal.
No segundo mandamento ele vai dizer assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então a gente tem que parar com essa nossa mania, né, dizer, só por Deus mesmo, né, Jesus salva, e não sei o que, sem ter exatamente uma noção do que a gente tá falando. Não tome o nome do seu Deus em vão. Aliás, até porque a gente também não sabe o nome de Deus, né? Porque no Antigo Testamento tá escrito que Deus se chama Jeová ou Javé. O Deus dos muçulmanos tem outro nome, Alá. Os judeus eles não costumam escrever o nome de Deus completo, então eles colocam D, não colocam I, colocam um V e um S, né, para não falar o nome de Deus, então dão um nome aleatório. Então no fundo a gente não sabe o nome de Deus. Mas como nós nos reagimos dentro daquele princípio de que o nome de Deus está em relação a esse mandamento que não tomarás o nome do teu Deus em vão, o que acontece? Acontece que a gente deve maneirar um pouquinho na nossa língua, né? Não ficar falando toda hora Deus isso, Deus aquilo, até porque para nós não é saudável. Falar o nome de Deus nas orações, na hora que você fica mais tranquilo, né? Então a gente vai ver, você vai notando que até vai sendo melhor para você, né? No terceiro mandamento ele diz, lembra de santificar o dia de sábado. Veja, o dia de sábado é o sabá, como diz os judeus, sabá. O que nós fazemos no sabá? É o dia que você decide que você vai descansar, ou dentro das suas atividades profissionais você vai descansar. Então é bom você sempre ter um dia de sábado, né? Seja esse sábado, o dia do sabá, seja ele na segunda, terça, quarta, quinta. Às vezes, muitas das vezes, nós temos até a questão da nossa profissão, né? A nossa profissão que nos dita o nosso dia de descanso. Então, esse dia é para você ficar com a sua família, para você realizar suas coisas, para você fazer a sua meditação, para você ler, né? Quer dizer, a gente lê todo dia, mas para você fazer uma meditação mais profunda, para você na sua religião. Esse é o dia do sabá, né? E é um preceito moral também. No quarto ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. O que é esse honra teu pai e tua mãe? O respeito que a gente tem por pai e para mãe. É claro que a gente, nesse sentido, a gente vê que tem muitas pessoas, né, que passaram por pais violentos, ou por o pai que nunca estava em casa, o pai que fugiu, foi embora, deixou a família nas costas da mãe, tudo. É meio difícil a gente manter o respeito para com esse tipo de pessoa, mas a gente deve honrar o pai e a mãe nesse sentido, né? Por mais faltas que eles tiveram, eles nos trouxeram ao mundo, né? E trazendo o mundo para o nosso desenvolvimento pessoal já é uma grande coisa. As atitudes, claro que a gente tem que manter essas atitudes de pai e de mãe, até para que você, né, para que você se mantenha assim com a família unida, né, um pai presente, a mãe presente, é importante. Mas se essas coisas não aconteceram, até porque daí nós vamos ver uma explicação maior dentro da doutrina espírita, né? Amplamente que não vamos explicar aqui porque denota muito tempo, mas a gente deve honrar o pai e a mãe. Muitas terapias, né, seja elas quais forem, falam justamente dessa questão do pai e da mãe, né? Não matarás. Não matarás não é somente no sentido do corpo físico, né? Mas não matarás em todos os sentidos do corpo. Não matarás o teu tempo sem fazer coisa alguma assim que não desperte em você criatividade, não desperte o trabalho, não desperte a religiosidade. Não matarás também as pessoas através das palavras, não matarás através de outras coisas, né, que façam com que a sua moral, o seu espírito sejam abalados. Então, não matarás, ele é muito... Ele transcende exatamente somente a palavra do matarás do corpo físico, né? Não roubarás. Esse também é a mesma coisa, né? A gente não deve usurpar nada que seja material e espiritual também. Não roubarás não é somente das coisas materiais, né? O que não é teu, não te pertence, não adianta. O que é teu, Deus já nos, o próprio Jesus já nos ensinou, né?
através do apóstolo Mateus também, né? Procurai primeiro o reino dos céus, o resto vos será acrescentado. Ou seja, procurai o entendimento, tudo, e vai trabalhando, vai fazendo as coisas que as coisas virão para você. Então, roubarás é no sentido de que nós não temos necessidade de ficar com as coisas dos outros e principalmente não roubar o nosso tempo, não roubar a nossa paciência, né? Não roubar as coisas espirituais da nossa vida, manter a nossa religiosidade. Quanto tempo a gente perde na frente da televisão para programas que realmente não nos acrescentam nada? Quanto tempo a gente perde, às vezes, sem fazer alguma coisa útil para a comunidade, para as pessoas que mais necessitam? Quanto tempo nós roubamos de nós mesmos, né, por não praticarmos alguma coisa manual, ou ficarmos na frente do computador vendo sites que não nos interessam? Isso também é roubar, é da parte espiritual. O oitavo mandamento diz: não prestarás falso testemunho quanto ao teu próximo. Ser honesto o máximo possível para com as divergências alheias, né? Isso denota que por mais que a gente às vezes nos comprometamos com determinadas situações, a gente seja honesto para aqueles que cometeram determinadas faltas, né? Não preste falso testemunho, né, diante de alguma questão que venha falar de você sobre determinadas pessoas. E não prestar falso testemunho também tem a questão da fofoca, né? Falar mal das outras pessoas é prestar falso testemunho, né? Dizer coisas que os outros vêm contar para você e você repassar para as outras pessoas sem você ter exatamente uma prova palpável daquilo, e mesmo que você tenha, eu acho que você não deve repassar, a não ser que seja uma coisa realmente que faça com que a pessoa seja beneficiada, vamos supor assim, né? Um colega fala para você que ele está com ele ou alguém da família está com um grave problema de saúde, que os recursos não estão sendo suficientes para manter esse problema de saúde. O que você vai fazer? Vá fazer alguma coisa para ajudar esse colega em termos monetários, em termos de doação, em termos de, né, de ajudar assim moralmente. Aí sim, você não está prestando falso testemunho, você está ajudando. Mas manter uma fofoca sobre uma determinada pessoa, será que vale a pena mesmo? O que nós ganhamos com isso, né? Há muitos sites de fofoca, há muitos programas de fofoca. Do que nos interessa, do que nos acrescenta? Nós temos que começar a analisar muito bem essa parte, né? E isso é uma questão moral muito importante e até para a nossa evolução espiritual, né? O nono mandamento ele diz assim: não desejarás a mulher do próximo. O que ele quer dizer com isso? Não desejarás a mulher do próximo. Há no Velho Testamento a história de Sodoma e de Gomorra, que foi destruída, né, por Deus, entre aspas, né, por causa da sua lascividade. E nós vivemos num mundo que realmente nós voltamos a essas condições, né, de Sodoma e Gomorra. Infelizmente, isso faz parte da nossa moral. Então, não desejar a mulher do próximo não quer dizer somente desejar a cônjuge ou o cônjuge do próximo, né? A gente às vezes tem que dar uma estilizada nessa lei aí também. Mas sim, manter o maior respeito para com as outras pessoas, né? Não desejar a mulher do próximo também faz com que nós mantemos a nossa moral e a nossa fidelidade para com quem a gente está junto ou não também, né? Ou não também. Porque não vale a pena nós fazermos uma coisa dessa. Espiritualmente nós estamos assim nos minando, né? E isso na parte moral é muito importante. Até para que a gente não tenha o grande descortínio de estar se dividindo, né, entre várias mulheres, entre várias pessoas, né? Isso é uma lei moral muito importante. E o 10º mandamento, que é um mandamento muito importante, diz assim: olha, não desejas a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, né, ou qualquer coisa que lhe pertença. Não olhe para a casa do vizinho como achando que a casa do vizinho é a melhor casa que a sua. Não deseje nada do vizinho. Ele conseguiu da forma dele, né, de forma honesta ou não nos interessa. Interessa que você tenha as suas coisas, que você consiga com o teu esforço. Mire no seu vizinho como um incentivo para você conseguir as coisas honestamente, né? Mire no seu vizinho no sentido de que, puxa, ele fez isso, eu vou, acho que tentar fazer na minha casa, ou eu vou melhorar fazendo na minha casa. Não fica olhando os filhos do vizinho, estudam em colégios tais, são inteligentes, os meus filhos não. Não, pelo contrário. Nós estamos na nossa família, no nosso lar, na nossa casa física, na nossa casa espiritual também, olhando para os outros apenas como modelo, mas não tem
necessidade disso. Faça o melhor possível para a sua casa, não deseje nada daquilo que lhe pertence. O seu vizinho não é somente o seu vizinho de cerca, o seu vizinho de bairro, o seu vizinho de apartamento, né? Quando ele fala o seu vizinho, ele se estende a várias questões dessa vizinhança. O colega nosso, né, é o nosso vizinho, então se ele tem uma posição melhor, profissionalmente, ganha melhor, nós não temos a necessidade dessas coisas, né? Então Kardec vai nos colocar que Jesus veio ensinar os homens que verdadeiramente a vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e preveni-los sobre a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. É isso que os 10 mandamentos está ainda em voga, está sendo cumprido, e Jesus veio nos ensinar a cumprir totalmente. Ele não vai sair da ordem da justiça de Deus enquanto nós não cumprirmos ele totalmente. Então procure analisar, estudar e veja que os mandamentos não são regras de prisão, mas regras de libertação para a nossa vida. E não se esqueça sempre de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer as suas meditações, fazer o Evangelho no lar, porque isso é muito útil para você, para sua família e vai ajudar você muito espiritualmente. Muita paz, muita prosperidade e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos der o aval da nossa presença. Muito obrigado.